sejam bem-vindos a mais um Café com Fé. Eu queria dizer para vocês que nós temos a finalidade deste encontro de trazer um despertamento espiritual e também de termos um tempo para nós orarmos sobre temas e assuntos que estão no nosso dia a dia, nas rodas, nas conversas, porque nosso objetivo aqui é entender como que política e espiritualidade caminham, se juntam, se separados, como é que a igreja, participa na vida política, o que é a política, o que é a espiritualidade. Às vezes uma compreensão melhor também destas coisas nos ajuda a pensar e entender. Por isso, uma regra hoje, nós não estamos aqui para falar de partido político. Antes de nós começarmos aqui nossa conversa, nós vamos soltar um vídeo. Bem-vindos ao Política Sem Mistérios. Nós precisamos da política e é a política que muda os destinos de uma nação e de um país. É importante que as pessoas tenham esse discernimento. A política é um termo derivado do grego e ela fala do relacionamento das pessoas. Não é uma coisa só partidária, só das eleições. Quando você em casa se relaciona com sua família, no seu trabalho se relaciona com seus colegas, na cervejinha, no futebol, no seu cotidiano, você está fazendo política. Por isso, é importante que a gente compreenda bem o que significa esse termo que é fundamental na nossa vida e pode ter certeza, fundamental para o nosso futuro. Milton Montim. Milton Montim foi deputado federal aqui no estado de São Paulo, se eu não estiver aqui errado, por 4 mandatos. E ele está explicando para nós um pouquinho o que é então a política, E eu queria dizer assim, um grande, talvez, desafio para nós, brasileiros, é que nós, brasileiros, não demonstramos grande interesse pela política, por aquilo que envolve a política. Embora eu diria que me parece que nesses, talvez, 3, 5 últimos anos, está havendo uma pequena mudança. Eu acredito que as redes sociais têm contribuído, parece que para uma maior participação da população com relação à política. E parece que isso vem mudando aos poucos. Mas foi feita uma pesquisa baseada na última eleição que nós tivemos, que foi para presidente, dizendo assim, pesquisas apontam que 26% hoje dos brasileiros não têm interesse em eleições ou nas eleições. Dia 15 de março, agora recente, nós tivemos aí uma manifestação aí no Brasil, aqui em São Paulo, e eu sei que membros da nossa igreja estiveram lá presentes, com relação ao repúdio, à corrupção. Por isso que eu digo que parece que está devagar havendo uma mudança, uma conscientização política diferente, por isso que nós queríamos tratar um pouquinho desse assunto. Nós vimos através do Milton que o termo política é derivado da palavra grega, é a palavra politeia, que vem de polis. Polis é cidade. Para o grego antigo, política estava ligado com boa administração da cidade. E espiritualidade, porque nós estamos falando de política versus espiritualidade. Então, política, nós devemos pensar que está considerada essa questão da administração da cidade. Uma boa administração no sentido grego antigo. E espiritualidade? Espiritualidade é algo que está acima da experiência religiosa. Por quê? Todas as pessoas, queira ou não, tenha consciência ou não, elas são envolvidas com espiritualidade, porque o ser humano é espírito, Uma das essências da vida da pessoa é espírito. Então, sem a gente pensar, a espiritualidade ela está muito acima da própria religião. Ela é uma realidade da nossa natureza humana.
que, considerando aonde estamos, hoje nós vamos falar aqui, pensar em espiritualidade a partir do conceito cristão. Tá? Então, claro, nós não vamos abordar de uma outra perspectiva religiosa. Nós vamos pensar em política e espiritualidade e nós vamos conversar a partir do conceito cristão. Isto é, de pessoas que vivem uma espiritualidade dirigida pela ética do reino de Deus. Diante disso, então nós vamos lançar aqui a nossa primeira pergunta e eu vou abrir para que vocês possam então, estar colocando o que vocês pensam e acham. Mateus capítulo 22, verso 21. Jesus, ele faz uma citação a respeito do Estado. Ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que será que Jesus está querendo mostrar? Porque Estado, igreja ou espiritualidade andam junto ou não? Nós queremos pensar um pouco disso a partir desta palavra de Jesus. Nós vamos pensar a respeito disso. O Estado que nós estamos chama-se Estado laico, Brasil. Vocês sabem o que significa o Estado laico? O Estado laico que não existe uma religião oficial no Estado, né? A consciência religiosa, ela é de forma individual. Tá? Então nós também temos que considerar isso quando nós estamos aqui tratando de política e espiritualidade a partir da nossa ética cristã. Pois bem, então eu vou começar aqui e vou jogar a peteca já aqui para o Elias, baseado no que Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como é que nós vemos isso? Política, e César é o que? O representante do Estado. Deus, o representante da igreja, né? Está escrito que toda autoridade foi instituída por Deus. Elas falaram baseado nessa ideia, pelo que eu entendi. Nós somos um governo democrático, toda autoridade foi instituída por Deus. O que nós, igreja, devemos nos portar nisso? Só para relembrar aqui algo, eu me lembro, eu não vivi toda a ditadura, né? Porque eu sou muito jovem, mas pela história, pelo que eu já li, pelo que já ouvi de pastores, colegas, a igreja, ela leu e sempre entendeu Romanos 13 da forma então que ela deveria estar submissa à autoridade, ao governo, ao Estado, que fosse, né, na época, ditadura, militares, e que não poderia se levantar, e foi sendo isso passado de geração, depois da nossa geração, a minha geração, a geração futura, de que nós tínhamos que estar respeitando, porque toda a autoridade foi colocada por Deus. Então, se eu me levanto contra a autoridade que foi colocada por Deus, eu sou rebelde. Se ela foi colocada por Deus, trazia sempre essa ideia. Essa é realmente uma ideia correta? Isto é, toda autoridade foi instituída por Deus. Eu devo me submeter a qualquer autoridade que está exercendo o poder, porque então ela foi instituída, colocada por Deus. E eu quero só lembrar porque a igreja, durante o que eu ouvi, então é isso que eu ia falar, na história, ela foi submissa, né? Ela se silenciou, mesmo sabendo que a autoridade matava pessoas inocentes, mesmo sabendo que a autoridade, né, não cuidava do povo como deveria. Afinal de contas, a autoridade foi instituída por Deus. É assim que a igreja deve se submeter então ao Estado. Nós devemos pensar e refletir sobre isso. Tá? E eu quero também ouvir vocês a respeito disso. Deixa eu levantar uma pergunta. Nós estamos falando de política. Quem é o nosso maior referencial de vida cristã? É Jesus. Certo? Jesus veio ao mundo, né? Deus se fez carne, e é onde nós hoje olhamos o nosso grande referencial. Então eu vou fazer a pergunta: Jesus, sendo o nosso referencial, fez política? Como ele fez? Todo mundo diz que ele fez. Como Jesus fez política? Jesus se posicionou? Bom, vou tentar responder a pergunta dela: o que a igreja pode fazer de prático, que eu acho que é interessante, e também tentar responder um pouco da política, se Jesus fez política.
Eu vejo que Jesus, ele deu bases para uma boa política. Então, o que seriam essas bases que Jesus deixou? É a nossa capacidade de influenciar para que o interesse da justiça e da vida seja maior do que os interesses pessoais ou interesses escusos. Acho que Jesus deixa claro essa plataforma, né? Mas Jesus ele não está inserido no meio político da época de Roma, nem nada disso, né? Agora, em relação ao que a igreja pode fazer de prático, eu lembro de um texto que as pessoas elas vão chegando em João Batista: eu quero ser batizado, o que eu preciso fazer? Se você é um soldado, o soldado é um representante do Estado, ele fala assim: olha, não vai extorquir as pessoas. Então, aí vem lá um cobrador de impostos e fala: ó, não vai cobrar mais do que é o correto, né? Não vai roubar. Então, a igreja, ela deixa claro o padrão. E tem que deixar claro, quando o Estado está saindo do padrão, a igreja vai lá e tem que mostrar o padrão novamente. Tanto é que a Carta Magna, a Constituição, isso foi coisa de cristão, né? Então, tem que ter a influência tão grande dos cristãos para que a Constituição seja uma Constituição cheia de valores cristãos. Então a gente mostra o tom, porque nós temos a verdade. Sem nós, eles vão tirar para tudo que é lado, vai passar tudo que é lei das mais esquisitas possíveis. Agora a gente tem o tom porque a gente tem a verdade está com a gente, mora conosco. Nós sabemos a medida do bem e do mal, que é certo e que é errado, e a gente tem que mostrar isso para a política, né? Para os políticos, para a sociedade. Mas mesmo assim é bíblico. Então esse é o papel da igreja, e amém. Eu queria poder fechar esse assunto. Eu quero só falar algumas palavrinhas antes de soltar o vídeo, segura só um pouquinho. A igreja de Cristo, né? Inclui a memorial, mas toda a igreja de Cristo, ela compreende, isso é fato, que a maior autoridade existente é Deus. É Deus, o Criador. De forma que todos os cristãos se tornam súditos deste Deus Criador. Então, para nós, eu e você, que somos cristãos, a maior autoridade é Deus. Bom, então nosso primeiro compromisso como igreja é com Cristo, o Rei, o Filho de Deus enviado para governar sobre todas as coisas, porque a Bíblia diz que tudo foi colocado debaixo dos seus pés. Então esse é o nosso primeiro compromisso. Então quando a gente olha, e se você pudesse, né, se ele tivesse com um quadro dentro de um organograma, primeiro, Deus. Ele é a autoridade maior. Então nosso primeiro dever, nossa primeira obediência, está direcionada a Ele. Bom, Deus nos instrui com algumas coisas. Mas eu queria dizer assim que Jesus, quando disse dai a César o que é de César, Ele não estava dizendo que para a sua igreja que ela não deveria participar da construção do Estado, né? Que ela não deveria viver de maneira a construir, de governar, de dar sustentabilidade ao Estado, mas que nós deveríamos sim dar a César, ao Estado, aquilo que é devido ao Estado, conforme vocês aqui falaram. Da mesma forma, Deus que é devido a Deus. Eu quero dizer que, de uma forma talvez prática, ainda que possa parecer um pouco só palavras, que foi colocado por vocês, eu só quero enfatizar um pouquinho, relembrá-los, a igreja, ela deve participar na construção do Estado. Bom, se nós partirmos do pressuposto que a Bíblia diz que existe ímpios e justos, ou existe luz e trevas.
Se nós, que somos chamados por Cristo para ser luz do mundo, nós não brilharmos, nós não apontarmos caminho, quem fará? As trevas. Cadê a luz? Então as trevas vai nos dar um caminho. E nós sabemos que o caminho que as trevas construírem não será bom. Não será bom. Por isso Jesus diz: vós sois a luz do mundo. A igreja então precisa participar, fiscalizar o que o Estado faz. Embora ela não deva se tornar o Estado. Bom, isso é uma outra discussão que nós nem abrimos. Eu até sei que para você, quem sabe, você acha que deva. Mas quando a igreja se torna Estado, nós falamos aqui no outro nosso encontro, nós falamos de sacerdócio, nós falamos de profeta, nós falamos de rei. Quando a igreja se torna Estado, ela se torna submissa a si mesma ao Estado. Aí ela não tem mais voz profética. O profeta é aquela figura que não se prende ao Estado. Veja só, quem foi desafiar o rei Acabe? Acabe estava fazendo coisas como Estado, autoridade, ele era rei, que era contra a vontade, lá do nosso organograma, de Deus. Aí quem quer que vai lá desafiar ele? O profeta. Por quê? Porque ele está fora da vontade. Entende? O profeta, ele está sempre à margem, ele está sempre fora do governo. Porque ele é a figura que Deus precisa para poder orientar e falar quando necessário. Mas se ele faz parte do pacote, ele começa a se perder. E a igreja, se ela ficar como poder, ela perde a sua voz profética. Ela perde essa ação. Sempre era o profeta que ia. Quando o rei Davi começou a tomar atitudes erradas, Deus enviou um profeta. Foi lá colocar os, né, a mão, você está em pecado. E assim nós vamos vendo na Bíblia. Figuras sempre, os profetas eram figuras que estavam fora ali da estrutura, né, governamental do Estado. Então a igreja precisa ter esse cuidado, porque ela tem que ser luz. Então ela não pode se fechar dentro de si como Estado. O Estado, por sua vez, não deve interferir na vida da igreja de Cristo, porque o Estado ele precisa, na verdade, da igreja. Porque a igreja, como eu disse, é luz para ajudar o Estado a caminhar dentro da justiça, da verdade, porque a igreja se espera dela posicionamentos éticos que são dados e dirigidos pelo reino de Deus e que não vai se encontrar em outro lugar. Nós não teremos uma ética baseada em pessoas que não creem em Deus, que não creem na ética do reino. Por quê? Porque as pessoas que não creem em Deus, não creem na ética do reino, elas vão ter uma ética sustentada por si mesma, pelo seu entendimento, a qual ela fará e tomará decisões e ações sem considerar a vida eterna, sem considerar que um dia ela prestará conta a Deus. Por que o cristão, por que eu e você, não fazemos algo errado, mesmo que ninguém esteja vendo? Porque nós tememos a Deus. Mas quem não teme a Deus, o que me impedirá de assinar ou pegar um cheque? Não, para ninguém está vendo. Quem está me fiscalizando? Ah, não tem ninguém, então eu vou embolsar. Mas o cristão não. Ele sabe, porque ele tem uma ética, ele sabe que ele vai prestar conta a Deus, e isso faz com que ele freie as suas ações. Ele se segura, porque ele sabe que tem um Deus a quem temer. Eu queria fazer essas considerações, eu quero soltar um vídeo. Um nome muito interessante para a pessoa que não participava da vida coletiva, que olhava só o próprio umbigo, que só cuidava do próprio nariz e dos próprios interesses. Há 2.500 anos os gregos chamavam a pessoa que acreditava que é cada um por si, Deus por todos, eles a chamavam em grego de idiotes. Da onde vem a palavra idiota. A palavra idiota na origem significa aquele que está fechado dentro de si mesmo.
De onde você tem a palavra idiosincrasia, que a Ana e a Beth usaram, identidade, id próprio. Idiota é o que fica fechado em si. E eles davam outro termo, uma pessoa que participava da vida da comunidade, que queria atuar, que achava que o ditado que vale na vida é um por todos e todos por um. A esse os gregos chamavam de político. Sério? Aquele que participa da vida da cidade. Aquele que participa da vida da comunidade. O idiota é o que se fecha em si. O político é o que se abre para o conjunto. Por isso, atenção, na Grécia clássica, o idiota é aquele que não participava da política. Nós conseguimos inverter isso. E é preciso revigorar essa ideia. É preciso reinventar essa ideia. É preciso evitar esse sequestro semântico que foi feito. Esse é Mário Sérgio Cortella, nascido na cidade de Londrina, filósofo, escritor, educador, palestrante, foi secretário, se não me engano, da Educação no estado de São Paulo, aqui já. Né? Aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Mas é brincadeira, né? Você é um crente político ou um crente? Pense nisso. É um crente. Agora eu vou te dizer algo sério. Não existe cristão idiota. Entendeu? O que é o idiota que ele falou? Se você é idiota, você não é cristão. Ame o teu próximo. Como é que alguém pode amar o próximo se ele é fechado, hein? Não existe um cristão idiota. Não existe. Se você é cristão, você é político. Você é político. Amém? Bom, eu vou fechar e vou dizer aqui rápido, né? Eu tinha algumas coisas para falar ainda, mas eu quero dizer assim, imagine que essa aqui é a agenda de Deus. Imagine que isso aqui é a agenda de Deus. Eu vou dar uma dica para vocês quando vocês forem votar. Porque começa nossa participação na eleição. Começa a participação de uma maneira correta. Então essa aqui é a agenda de Deus. Bom, o que tem na agenda de Deus? O que você acha que tem na agenda de Deus? Você é cristão, você sabe. Bom, a agenda de Deus é uma agenda a qual ele defende família. E Deus tem um posicionamento a respeito de família, vocês conhecem, né? Homem e mulher se unem e tornam-se dois uma só carne. Homem e mulher. Não vou entrar na briga aqui. Bom, dentro de família, Deus tem alguns princípios sobre a educação. Vocês falaram, pais e filhos, tal, não sei o que, educar, usar varinha, não. Deus tem na agenda dele, o que está aqui. Dentro dessa agenda de Deus, nós temos também princípios morais, éticos, que aqui estão. Verdade, não é isso? Lealdade, que deve estar sempre sendo trabalhado para o reino de Deus. Bom, você vai escolher um político, tá? Você está na pré-eleição, então imagina que essa aqui é a agenda do político agora. Você precisa olhar para a agenda do político que você está escolhendo. E aí você precisa pegar essa agenda do político que você está escolhendo e fazer o quê? Confrontá-la com a agenda de Deus. Aprenda a fazer isso. Eu vou votar, peraí, eu vou confrontar, seja o partido, seja o político, eu vou confrontar com a agenda de Deus. Aí você vai lá votar com a sua consciência tranquila. Bom, você pode falar, pastor, não tem nenhum, talvez não achei nenhum, que a agenda dele é igual a agenda de Deus. Mas tente achar pelo menos que está mais próximo da agenda de Deus. Aquele que está defendendo valores que é de Deus. Aquele que você vê, não, ele está defendendo valores da família que são de Deus. E ele está defendendo, ele tem um posicionamento ético diante das coisas que são o posicionamento de Deus. Olha, ele luta, né? Deus diz que nós devemos, vamos pegar aqui, tá? Gênesis, Deus diz que nós devemos cuidar de toda a terra. Na agenda desse político, tem um cuidado pela terra, tem um cuidado pela família, bom, essa é uma pessoa que eu devo considerar. Não, nessa agenda aqui não, ele está indo contra esse princípio de Deus, ele está indo contra isso, ele só está... Eu não vou considerar.
Então, quando você for votar, já começa fazendo política por isso, começa a avaliar, só que nós não gastamos tempo com isso. Nós não gastamos tempo com isso. Nós nem sequer pesquisamos a vida da pessoa. Sabe como é que a gente faz política? Aí chega o Carlos, não sei quem eu ouvi isso muito nesse tempo agora. Eu não sei quem eu vou votar no deputado estadual. Eu não falo a verdade, eu também falo. Eu não sei quem. Aí, volta lá no... Quem que você votou? Não sei lá. Volta lá no fulano. Aí sai lá e volta. Mas por que eu estou votando? Entende? Mas por que antes eu já... Porque nós não pesquisamos, nós não temos interesse político. E aí depois nós temos os políticos. Assim, tá? Vamos ter um tempo de oração por isso? Amém? Eu sei que aqui então nós só temos cristãos políticos, né? Temos cristãos de classe de ordem, nós temos cristãos políticos que participam da vida, que amam o próximo, que olham para frente. Vocês falaram muito bem, eu gostei de ouvir tudo. Agradeço a todos. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, se tivesse um tempo, e orasse por aquilo, tudo que nós falamos aqui, por um país politicamente correto e melhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado a Deus porque nós temos pessoas, ó Deus, que estão preocupadas com o bem-estar da nossa nação e do mundo. Obrigado a Deus porque nós temos pessoas que têm um coração para te servir. Pai, nós sabemos que é muito difícil viver nesse mundo, mas com nós temos um Deus Todo-Poderoso, como nós temos o Senhor, ó Deus, como nosso Deus, tudo se clareia. Obrigado, Pai, porque nós temos pessoas que amam pessoas, e é isso que o Senhor ama também, ó Pai. Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, do nosso país, que os governantes, ó Deus, possam ser responsáveis, que o Senhor trabalhe no coração desse povo, Deus. Nós sabemos que a corrupção tem se alastrado, Pai, em todos os níveis do nosso país. Mas nós sabemos que os teus olhos, ó Deus, estão em todos os lugares. E temos a certeza, Pai, que o Senhor está olhando para tudo isso e tomará uma providência, Pai. Porque nós não queremos, ó Deus, que pessoas sejam ceifadas, ó Pai, por causa dessa corrupção. Ó Deus, nos abençoa, nos dê graça, ó Deus, para suportar essa pressão, Pai, nas costas do povo. Essas crises, ó Deus, que afetam as famílias, ó Pai. Deus amado e santo, nós queremos te suplicar nesse momento a tua bênção, ó Deus, sobre nossa nação, nos três poderes, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a nossa presidente, os governadores, os deputados, senadores, que todos eles, ó Deus, nesse momento, ó Deus, possam ter a responsabilidade e por leis rígidas, firmes, ó Deus, que venha beneficiar todos por igual. Ó Deus, abençoa esse povo que está nessa manhã aqui, ó Pai. São pessoas, ó Pai, que se vieram aqui porque tem um desejo de ouvir a tua voz, de entender o teu propósito para nossas vidas, ó Pai. Ó Deus Santo, nós queremos dizer que te amamos, ó Pai, que precisamos do Senhor, ó Deus, queremos ser totalmente dependentes do Senhor, ó Deus. Obrigado, Pai, porque essas pessoas aqui têm amado o Senhor de uma forma tão forte, que por causa do amor dessas pessoas, ó Deus, o Senhor tem livrado muita gente do mal. Deus, obrigado pela vida do pastor Cornélio, que colocou no coração o desejo, ó Deus, de fazer esse café com fé, onde aqui nós partilhamos, ó Deus, da tua palavra. Nós partilhamos, ó Deus, muitas vezes tem algumas dúvidas que ficam no coração das pessoas. Obrigado porque são pessoas que servem o Senhor. Obrigado, Deus, porque são pessoas que amam o Senhor. E é através, ó Deus, dessas pessoas que nós vamos transformar esse mundo para a tua glória e a tua honra, Pai. Muito obrigado, Pai. Abençoa esse dia, Pai. Que nós possamos te servir não somente nesse momento, mas que nós possamos sair daqui te servir em todos os momentos de nossas vidas. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Deus.
Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês, a equipe do Ministério Samaritano, intercessores. Você que está aqui, você de repente veio aqui hoje, essa manhã, que está precisando de uma oração, de um abraço, né? Eles estão aí, são intercessores. Eles têm orado por pedidos que são colocados lá na rede de oração, e eles estão aqui pessoalmente para receber você. Então, se você tem uma oração, quem sabe você quer orar pelo filho, pela filha, pela família, não sei, alguém, ou mesmo por você está passando por um momento aí difícil, adversidade, de luta, pode chegar até eles, eles estão ali para orar com você e por você.